Olá, bom dia. Hoje é sábado, 20 de janeiro de 2024. E o tema de hoje é algo que, en passant, quer dizer, de passagem, eu já falei em alguns outros vídeos aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube, onde eu tenho um canal e convido você a visitá-lo. Curtir e se inscrever no canal. Certo? Bom, eu sou o Willis e sou psicoterapeuta e sou estudioso do comportamento humano e por aí, né? Não vou perder tempo aqui falando do meu currículo, né? Bom, gente, então a questão que eu coloquei aqui é para instigar o pensamento, a curiosidade, a reflexão, que é o fato de a diferença entre ter inteligência e ser inteligente. Há uma diferença, porque às vezes o ser humano, na sua vaidade egóica, ele pensa que o ser humano é inteligente e acabou. Não é assim. O ser humano ele possui uma inteligência vigorosa, mas nem sempre ele é inteligente, infelizmente. A maioria das pessoas não explora a sua inteligência, vamos dizer assim, tá? Poderíamos dizer assim que a maioria dos seres humanos são meio burros, né? Desde que se falou, né, do Homo sapiens, quer dizer, do homem sábio, muita gente então vem acreditando que basta ser humano, que já está tudo aí de inteligência. Não é assim. Então, a inteligência é um atributo do ser humano. Apesar de que existem animais inteligentes, viu? É só observar. Existem muitos animais que são inteligentes. A questão deles talvez seja que eles não aumentam o nível da inteligência. Eles vivem numa dimensão mais instintiva, digamos assim. Eles usam a inteligência de forma instintiva, não é programada, não é pensada. Então, ter inteligência, todo ser humano tem inteligência. Ele nasce com essa capacidade de inteligência, capacidade de inteligir, capacidade de compreender, de criar, etc. O problema é que a maior parte dos seres humanos não desenvolvem a sua inteligência. Eles ficam estacionários ali e não vão a lugar nenhum. Vão ser cobaias na vida, né? Vão ser dominados, vão ser colonizados e vão ser submissos, porque existem muitos mecanismos manipulativos, né, na nossa civilização, na nossa sociedade, que vivem sempre arrumando um modo de dominar o ser humano, de manipulá-lo, de conduzi-lo. E aí vai desde as correntes filosóficas mais, né, conhecidas ou não, mas também os mecanismos que foram sendo criados, né, a tecnologia que foi sendo criada para dominar o homem e manipulá-lo e levá-lo para algum lugar que interessa para quem detém esses mecanismos tecnológicos e de poder, né? E, inclusive, aí eu incluo até alguns sistemas religiosos tradicionais que também fazem parte dessa teia de manipulação do ser humano e de impedimento de que o ser humano evolua. As pessoas não prestam atenção nisso, infelizmente, né? São a porcentagem de pessoas que prestam atenção no que está acontecendo ao redor das manipulações, etc.,
é muito pequeno. Então a maioria é dominada, certo? Essa é a questão. Porém, a inteligência ela está à disposição de todos nós, desde que nascemos. A questão é como é que vamos desenvolver essa capacidade de inteligência ou capacidades de inteligência, porque a inteligência ela não é una, sabe? Ela se subdivide em diversas capacidades, como já é comprovado, né, por alguns estudos, e tem uma teoria que para mim é mais do que teoria, né, do americano Howard Gardner, que fala das inteligências múltiplas. Então, nós possuímos várias capacidades de inteligência. Ninguém é inteligente igual ao outro inteligente. Tem gente que é mais inteligente para algumas coisas e menos para outras, por exemplo, né? Mas todos somos dotados de inteligência. Essa é a questão. E a reflexão, no caso aqui, é saber o que você está fazendo com a sua inteligência. Você está usando essa inteligência a seu favor, a favor. Quando eu falo a seu favor, eu falo positivamente, tá? Porque existem aqueles que usam a inteligência para a negatividade, para o mal, etc. Mas eu estou falando aqui da polaridade positiva. Então, a inteligência ela é um elemento que, quando desenvolvido, ele torna-se, ele origina, né, a criatividade, a versatilidade, o uso muito mais eficiente da inteligência para compreender o ser humano, compreender a si mesmo e compreender, digamos assim, boa parte do universo, porque nós não conheceremos nunca a totalidade do universo. Nunca vai acontecer isso, certo? Porque nós não temos essa capacidade. O ser humano não tem essa capacidade de ir assim tão longe. Poderia ter, se desenvolvesse mais, né? Se a educação que recebe fosse muito mais estimuladora da inteligência, lógico que conseguiríamos saber muito mais do que sabemos. Mas o importante é buscar o saber o tempo todo. Essa é a questão. Então, e aí eu vou falar de dois elementos aqui, porque é muita coisa. Um deles é o uso da mente e o outro, que acho que é o principal, na verdade, é o uso do cérebro. O cérebro humano, veja bem vocês, o cérebro humano, ele é composto, há uma discussão, etc., entre cientistas, neurocientistas, etc., né? Mas o ser humano, digamos assim, tem aproximadamente, né, de 86 a 100 bilhões de neurônios. Eu não consigo, nem você consegue imaginar o que seria essa quantidade de neurônios que nós temos no nosso cérebro. Tá? E alguns estudos indicam que digamos assim, seria apenas uma parte do nosso cérebro que se encontram, né, subdivididos, digamos assim, dentro do nosso cérebro, né? Fala-se que existem 16 bilhões de neurônios que se encontram no córtex cerebral. O córtex cerebral é a sede de funções, né? Funções como consciência, raciocínio lógico e abstrato. Isso são estudos, tá? Se você quiser saber mais, você vai ter que pesquisar, né? Então nós temos assim, no Brasil nós temos cientistas de grande porte que estudam isso, sabe? Neurocientistas de grande porte, não são
pseudos neurocientistas. São neurocientistas reconhecidos no mundo inteiro, certo? Vou falar o nome aqui, vocês me perdoem se eu até errar, mas é Miguel Nicoleles, por exemplo, que é um dos maiores neurocientistas do mundo, e é brasileiro, e tem outras pessoas também, certo? Que nós não valorizamos. O brasileiro não valoriza o seu próprio povo, né? A inteligência do seu próprio povo. Então nós temos cientistas, embora não haja um incentivo para a parte científica da coisa no Brasil, não haja incentivo, seja governo de direita ou de esquerda, não há esse incentivo, né, do investimento na ciência. Mas temos cientistas de grande porte no Brasil, e principalmente nessa área da neurociência. Se você quiser conhecer mais, basta você pesquisar aí no Google, né? Você pode pôr lá neurocientistas brasileiros, pode pôr no YouTube, você vai encontrar vídeos com entrevistas, etc. E tem que ter vontade de aprender, é lógico, né? Mas esse Nicoleles, ele é um cara que ele simplifica, né, a todas as explicações. Eu recomendo, certo? Então, veja bem, você consegue imaginar 86 bilhões de neurônios? 16 bilhões de neurônios? Não consegue. Nem eu consigo. Ninguém consegue praticamente. Só esses cientistas, porque eles têm lá os seus aparelhos para mensurar isso. Mas o cérebro humano, ele carece ainda de muitos estudos, né, para tornar claro essa máquina poderosa que nós temos dentro de nós aqui, né, e que utilizamos mal. Então, como eu disse, nós utilizamos mal todos os mecanismos que possuímos em termos de inteligência. Então, eu falei aqui do cérebro. Nós utilizamos mal. O cérebro é um servomecanismo, já falei isso, e não sou eu que falo, porque é estudo, né? O cérebro é um poderosíssimo servomecanismo e que nós utilizamos mal, porque nós podemos usar, né, o cérebro, não é só na ciência para fazer grandes coisas assim, né? Mas no dia a dia. Tá? Quando você, por exemplo, põe em foco alguma coisa que você deseja obter, conquistar, que você aspira, que você sonha, quando você põe o seu cérebro em funcionamento para procurar as soluções, os modos de fazer para atingir, tá, esses objetivos de conquista, de sucesso, etc., de criação, né, o seu cérebro ele vai trabalhar em consonância com aquilo que você estiver aspirando, desejando, sonhando. Mas para isso você precisa ter conhecimento e, ao mesmo tempo, uma autodisciplina. Porque você tem que ter um foco. Se você não tiver esse foco, você fica disperso. E você pode, aí entra uma questão que eu sei pela prática, na minha própria vida e na vida de N pessoas que eu já conheci e que já oportunizei a elas esse conhecimento. Então, a gente tem como trabalhar isso, quer dizer, acionar o nosso cérebro. Porque eu costumo falar, e já faz muito tempo, tá, gente? São décadas. Costumo falar que se você não utiliza o seu cérebro é uma espécie de software de computador, né? Um programa. Se você não o programa, ele vai ser programado aleatoriamente, certo?
E nesse aleatoriamente existem aí os sistemas de manipulação, como a televisão, né? Por exemplo, como hoje, como muitos mecanismos na internet se utilizam para manipular as pessoas. Muitas pessoas utilizam, né, formas de manipular os outros. A propaganda, por exemplo, merchandise, né, o marketing, hoje ele é o grande manipulador, né, do cérebro das pessoas preguiçosas, porque existe um problema, por exemplo, você ter inteligência é uma coisa, ser inteligente é outra. Então existem pessoas que só possuem inteligência, tá? Tem ali. É como se você tivesse um carro, mas não tirasse da garagem. Então você tem um carro, mas não utiliza o carro, né? Você não utiliza. Então fica ali inútil. Pode ser que uma hora chegue um ladrão e roube o seu carro. Daí você vai lamentar, né? Roubar meu carro. Ah, mas você não usava. É assim o cérebro. De repente o seu cérebro está ali na garagem, você não usa, alguém vai utilizar. Através de mensagens. Por exemplo, hoje a propaganda usa hoje muitas mensagens emocionais, no sentido de você adquirir coisas. Então você de repente vai comprar uma caminhonete X e vai se sentir um super-herói. Vai poder desbravar, né, estradas de terra, montanhas, etc. Isso é tudo ilusão. Ninguém compra uma caminhonete para ficar subindo montanha, né? Tem outras utilidades, mas eles fazem você crer que você vai se tornar um super-herói, o super agroboy, porque você tem uma caminhonete. Isso é o lado emocional, né? As pessoas de fraca personalidade, fraca caráter, inclusive, elas entram nessa. Elas acham que se comprarem tal coisa, elas vão se tornar poderosas. E depois vão cair na frustração. Esse é o problema do ser humano, é gerar expectativas que nunca vão ser cumpridas, né? Então, o cérebro humano é um servomecanismo. Esse termo servomecanismos, ele era um termo da bioenergética, que foi trazido para o lado comportamental por muitos estudiosos, entre esses, praticamente o criador da bioenergética, que é o Alexander Lowen, né? Então, é um servomecanismo, está ali para te servir. Mas, se você for preguiçoso, você não vai usar o seu cérebro. Imagina você tem mais de 80 bilhões de neurônios. Aí você não utiliza, né, esses neurônios, eles vão ficar ali inertes, né? Inertes. Então, a preguiça do ser humano é muito grande, ele quer as coisas prontas. Por isso que hoje, né, tem muita coisa na internet que oferecem coisas prontas para as pessoas. E muita gente embarca nisso. Por isso que você vê 10 passos para fazer isso, 5 passos para fazer aquilo, receita para ser feliz, receita para se livrar da ansiedade, da depressão, etc. Porque eles, aí na internet, as pessoas se alimentam dessa preguiça humana de usar a sua inteligência. E significando que usar a sua inteligência significaria você usar melhor o seu cérebro e esses tantos bilhões de neurônios que estão à sua disposição. É a coisa do carro que eu falei, está lá à disposição, você não usa. Então esse é o grande problema do ser humano, é a preguiça. Essa preguiça mental, além da preguiça física,
é a preguiça mental. Então é tipo assim, eu tenho uma inteligência, mas eu tenho uma preguiça para ser inteligente. Então eu não faço nada. O que é mais fácil? Eu seguir os outros. Ah, para onde vocês estão indo? Tá. Vou junto. Para onde vocês estão indo? Vou junto. O que vocês estão comprando agora? É isso? Então vou comprar também. O que vocês estão bebendo? Também vou beber. Então eu não preciso pensar para decidir coisas. Né? Essa é a questão. O ser humano é um ser, era para ser um ser inteligente, pensante, racional em boa parte, mas não é. Então ele só segue, né, os ditames que estão aí. E cada vez mais a nossa sociedade, de forma geral, ela vem eliminando valores que são importantes para a vida do ser humano, né? Para a boa convivência humana, ela vem eliminando. Por força da preguiça, do imediatismo. As pessoas querem coisas para ontem, então elas não querem pensar. Né? Aí tem um outro servomecanismo que está acoplado a esse sistema, junto com o cérebro, que é a mente. Já falamos aqui muito, já falei muito aqui da mente, do uso da mente, etc., do mentalismo, coisas assim. Os nossos pensamentos, a maior parte dos nossos pensamentos, são aleatórios, certo? São aleatórios. Eles vêm ali, vão e vão ocupando a sua mente. Então você se pega muitas vezes pensando coisas mais idiotas do mundo. Né? E acha que está legal. Porque aí é que você fica... Porque alguém disse que isso é isso, aí você já embarca naquela. Então isso é isso. Né? E vai, inclusive, divulgando isso. É que nem a fake news. Quantas fake news existem por aí? São milhões. Né? As coisas mais idiotas, esdrúxulas, etc. E que as pessoas propagam isso como se fossem verdades. Por quê? Porque as pessoas não usam da inteligência que está acoplada assim à racionalidade para analisar se isso ou aquilo é verdade ou é mentira. Hoje nós vivemos mais de mentiras do que de verdades. Houve um tempo que a gente vivia mais de verdades. Né? Hoje a gente vive mais de mentiras. Então, tudo isso influencia a nossa vida e a vida em sociedade e a vida no planeta. O planeta Terra, esse que nós estamos destruindo. Então, tudo isso. Né? Tem gente, por exemplo, que diz que não existe alterações climáticas. Tudo comprova que da existência desse fenômeno, né, causado pelo homem, mas tem gente que nega o tempo todo. São os negacionistas. Já não tem gente que nega que a Terra é redonda, então a Terra é quadrada, a Terra é qualquer coisa. Tem. E tem gente que acredita. Por quê? Pela preguiça de pensar. Pela preguiça em usar a sua própria inteligência para reunir dados, conhecimento, interpretar e concluir. Preguiça é o grande mal, né, desse período que nós estamos vivendo. Fora, além da ignorância. A ignorância gera preguiça. Então vocês vão observando que nós temos os mecanismos para atuarem, né, fazermos atuar em nosso benefício, mas não utilizamos. A começar pelo nosso próprio cérebro,
A começar pela nossa própria inteligência que nós não utilizamos ou subutilizamos. Nós estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais burra, certo? Em tudo. O avanço tecnológico está na mão de pouca gente. A maior parte das pessoas é manada, seguem os outros. Então, aí vocês vão vendo em que tempo nós estamos vivendo e como estamos vivendo. E se nós não reagirmos a isso, nós vamos virar zumbis. Essa é a questão. Zumbis dos diversos modos, diversos tipos. Nós vamos virar, porque nós vamos estar sempre seguindo a manada. Alguém, principalmente alguém idiota e insensível, burro, desinteligente, autodestrutivo e destrutivo. Nós vamos estar seguindo isso. Nós já seguimos muito disso, certo? E eu estou falando aqui do Brasil, porque eu tenho que falar do Brasil, estou aqui, tá? O Brasil, nós temos problemas desde o princípio do Brasil. Desde a história do descobrimento, que não foi descobrimento, foi, na verdade, uma invasão dos brancos europeus, que lá estavam, já tinham destruído lá seus ecossistemas e tudo, as suas riquezas, e então eles acharam, vamos achar um outro lugar para nós explorar e também destruir. Então eles vieram nessa história do descobrimento, eles vieram aqui e dizimaram inclusive povos ancestrais, como os indígenas, vieram aqui para extrair tudo possível da natureza, sem repor nada. Era só extrativismo, vamos extrair tudo de lá. O Brasil começou a ser assim, minério, pau-brasil, tudo que tinha aqui de bom, assim, em termos de natureza, eles vieram e extraíram daqui. Outro dia eu estava pensando, né, se os europeus tivessem que pagar os royalties da destruição que eles causaram aqui nas Américas, por exemplo, tá? Mas isso também aconteceu na África, tá? No Oriente, etc. Os brancos europeus, veja bem, né, interessante que os brancos europeus, eles se diziam cristãos. Eles se diziam cristãos. Alguns vieram aqui, como os espanhóis, por exemplo, amando da monarquia cristã que existia na época. Portugal, mesma coisa, entendeu? A Inglaterra, mesma coisa. Holandeses, franceses, etc. Eles se diziam cristãos. Inclusive, eles eram apoiados, abençoados pela Igreja Católica Apostólica Romana da época. Eles eram benzidos. Antes de massacrar os índios, eles foram benzidos pela Igreja Católica. Vinham aqui destruir, matar pessoas, etc. E depois, como se não bastasse já ter matado tantos indígenas, trouxeram os negros para também aqui escravizar e matar. E todos eles se diziam, né, cristãos. Inclusive padres acompanhavam essas expedições que vinham para destruir as coisas. Destruir povos e natureza. Então,
a colonização, essa colonização que nós sofremos desde o princípio, ela ainda persiste hoje. O brasileiro, a maioria, tem uma mentalidade de colonizado. E tem uns outros que têm a mentalidade de colonizadores. Tipo assim, o lucro a qualquer custo. Então, se tiver que matar a gente vai matar, etc. É assim que funciona. Você só basta ver as invasões nas terras indígenas. Isso é feito por esse pessoal com essa mentalidade de colonizador destrutivo. E isso não é nada inteligente. Não há inteligência na depredação, na deteriorização da natureza e da humanidade. Não há inteligência. Só ganância, só egoísmo. Então, tudo isso tem a ver com o uso da inteligência. E muita gente é desinteligente, não usa a inteligência, e se adapta a isso que está aí. Não diz nada. Vai fazendo de conta que está tudo certo, e não está tudo certo. Então, falta inteligência o tempo todo no nosso convívio social, de forma assim, bem geral, falta. Que inteligência existe no eleitor que vota paulatinamente nos mesmos corruptos? Isso aqui no Sudeste, no Sul, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Qual que é a inteligência que existe nisso? No eleitor que vota o tempo todo em pessoas corruptas, que tem preguiça de analisar aquele que vai receber o seu voto. Que inteligência existe aí? Não existe inteligência aí. Existe uma cegueira muito burra nisso tudo. E muita gente que se coloca como inteligente, como bacana, porque eu sou da classe média alta, porque eu sou da burguesia, porque eu sou agronegócio, que sou isso. Não tem inteligência. A inteligência, quando entra nesse foco, a polaridade negativa, isso não é inteligência, isso é falta de caráter, digamos assim, né? Falta de personalidade funcional, né? Caráter funcional, etc. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo pela falta de inteligência e da inteligência das pessoas, de todas as pessoas. Quando você vê, às vezes, gente que se diz profissional de alto nível, né? Seja na medicina, seja no direito, seja na educação, etc, etc, etc. Falando coisas, expressando coisas mais idiotas e horríveis possíveis, discriminações, os preconceitos. Quando você vê isso não é inteligência. Isso é algo disfuncional. É uma inteligência disfuncional, né, que não está funcionando. Isso para ser mais elegante, né? Porque em toda disfuncionalidade existe aí uma espécie de ignorância, né, de uma burrice crônica. Então você vai observando isso tudo e vai se perguntando, mas o ser humano não é inteligente? Não. Ele tem inteligência, mas ele só vai ser inteligente quando ele usar destes mecanismos que eu falei, quando ele usar melhor o seu cérebro, quando ele usar melhor a sua
racionalidade, que é um componente da inteligência, quando ele usar melhor isso tudo, é que ele vai ser inteligente. Né? O fato é aquilo, eu já falei, é o exemplo do carro na garagem. Você só tem o carro, mas você não anda, você não sai, você não faz nada com ele, ele é inútil. Você podia ter uma bicicleta lá, uma carroça, não faria diferença. Tá? Então é isso aí que eu tinha para dizer hoje. Aí você é que vai decidir-se se você tem inteligência, se você é inteligente, ou se você quer ser inteligente, se você quer usar melhor os mecanismos que estão à sua inteira disposição, como o cérebro, aí com aproximadamente aí 100 bilhões de neurônios que precisam de utilidade. Ok? Esse assunto eu ainda devo voltar um outro momento para falar. Mas é importante ficar esse princípio e você pode pesquisar sobre isso para aprender mais. Eu não sou o mais sábio do mundo. Eu apenas contribuo com aquilo que eu sei e até com aquilo que eu não sei, e com as minhas vivências. Eu sei que quando você opta por ser inteligente, a sua vida muda. Então, se você quer mudar sua vida, entre no rol dos inteligentes, né? Venha ser inteligente, venha usar esses mecanismos, todos esses bilhões de neurônios aí a seu favor. A natureza humana, a criação, né? A criação divina, ela nos deu tudo isso. Nós poderíamos estar assim num outro patamar se nós fôssemos mais inteligentes. E individualmente, todos nós, quanto mais usamos da inteligência, quanto mais usamos da nossa razão, quanto mais nos assenhoramos da nossa mente, que a mente é um mecanismo também a seu favor. Hoje eu falei pouco da mente, vou falar numa outra vez. A gente vai melhorando o patamar, inclusive o patamar da humanidade, que é o mais necessário. Ok? Você, quando se ajuda, quando você melhora, você ajuda a melhorar a humanidade. Ok? Então ficamos assim. Paz e luz para você e cuide-se bem por aí. E até a próxima.